Cadê ela? Cadê você, Mary Jane? Tô indo, Mary Jane. Me deixa, Mary Jane. Assisti Homem-Aranha, Um Novo Dia, né? O filme ele mostra muito o lado Homem-Aranha, né? Coisa que nos outros filmes, que olhando esse filme agora, os outros filmes depois dele da MJ e do Ned ter esquecido dele e um pouco ele se entregou totalmente à vida de Homem-Aranha, o que é muito legal. Não pra ele, mas pra gente que é fã, é muito legal ver ele lutando com os vilões ali e interagindo com a detetive The Wolf lá, né? E aquela cena do começo lá que tem vários vilões e várias cenas e capas de quadrinhos ali, né? Que são referências às capas de quadrinho. E é muito bonito ver isso depois de muito tempo. E a cena da perseguição do tanque de guerra é muito legal, cara. O Justiceiro aparecendo lá. E já dá pra ver ali que a interação dos dois vai ser muito legal no filme. Né? Essa questão aí do Frank ser muito agressivo e violento e querer matar todo mundo. E o Homem-Aranha, não, vamos com calma, a gente tem que salvar todo mundo, não pode matar ninguém. E o Frank, vai se foder. Eu sou muito fã dos dois personagens, eles são muito fodas. O Justiceiro, o Homem-Aranha. O Homem-Aranha não tem discussão, cara. Ele é o melhor personagem, o melhor super-herói de todos os tempos. Pode juntar o Batman, Superman, Mulher Maravilha e não dá um Homem-Aranha. O cara é o GOAT dos super-heróis e dos quadrinhos e de tudo. E dá pra ver isso claramente nas bilheterias dos filmes aí, na reação de todo mundo com o filme, porque, né, tirando o Ultimato e Guerra Infinita, os dois últimos do Homem-Aranha foram os de maior bilheteria. Então, nisso você consegue ver o poder do personagem, né? O poder que esse adolescente de Colan causa nas pessoas. E bom, depois dessa perseguição aí, ele vê que ele tá enfrentando algum vilão ali que possui um certo controle de mente, né? Que meio que vai pulando de pessoa pra pessoa e que de alguma forma não afeta ele. Eu não entendi porquê, talvez alguma coisa do sentido aranha ali ou algum poder novo, mas ele não é afetado, né, por esse controlador de mentes aí misterioso. E aí tem esse vilão misterioso, né, que controla mentes e tudo mais, e que tentou controlar a mente do Homem-Aranha ali, mas não deu certo no fim. Bom, e aí esse vilão misterioso, ele meio que conversa com o Peter ali em um momento, e vê que o nome dele era Peter, né, porque ele consegue entrar na mente do Peter, mas não controlar ele. E, bom, descobre-se que esse vilão ele tá procurando alguma coisa chamada VMAX, na agência de controle de danos ali, que é meio que uma empresa que controla super seres ali e meio que ajuda ali. E já é uma coisa pra suspeitar, né? Todas as empresas e corporações aí que querem controlar os super-heróis e tudo mais, nunca dá certo. Mas aí o Homem-Aranha meio que tem uma parceria aí com essa empresa, com essa corporação, né? E esse psíquico misterioso aí, esse controlador de mente misterioso, ele tenta o tempo todo invadir e causar danos ao controle de danos, só que o Homem-Aranha tá sempre lá pra impedir. E aí o Homem-Aranha, ele vai atrás da Viúva Negra, a Helena, que pra mim é uma personagem muito da hora, muito foda, adorei ela em Thunderbolts, e ela tá muito bem no filme, é atriz maravilhosa aí também, e a personagem muito da hora, mas aí ela tem essa leve interação com o Peter, e aí já mostra um detalhe muito legal, que é o Homem-Aranha não tirando a máscara, coisa que nos outros filmes qualquer momento ele tirava a máscara, por foda-se, então ele via os caras e já... meu nome é Peter Parker. Todo mundo sabia a identidade dele. E o Homem-Aranha não é assim, ele sempre tenta manter a identidade secreta dele, né? E isso foi muito legal. Ele ali de cuequinha, né, e só com a máscara. Foi muito legal ver esse lado do Peter e a interação dos dois ali, né? A questão do peixe pequeno. Sim, galera, eu vejo dublado. Essa questão isso aí é peixe pequeno, trabalha com peixe grande. Só que o Homem-Aranha dá um pau em todos os Thunderbolts, mas isso é assunto para outro momento. E aí nisso o Homem-Aranha segue, né, e a Helena acaba não ajudando muito ele, mas é legal o escritório dela ali ser numa sauna, né, eu achei interessante isso. E
Bom, e aí segue, a Helena meio que vai pesquisar esse VMAX e no final não encontra nada sobre, mas eu achei legal essa interação dos dois. E aí o Peter, ele meio que segue nessa rotina de Homem-Aranha e tentando entender quem que é esse vilão novo e tudo mais. E aí ele acaba vendo o Ned, né, tomando numa loja lá de conveniência, tomando uns energéticos. E aí ele fala, ué, que é isso? E ele começa a seguir o Ned e ele vai até uma festa que tá tendo no apartamento dele e da MJ. E aí ele invade, né, a festa e acaba indo pra um quartinho do Ned lá, que tem várias fotos do Homem-Aranha ali, que o Ned é viciado no Homem-Aranha, né, ele é fanático do Homem-Aranha. E aí nisso eles acabam se encontrando ali, ele, o Ned e a MJ, e aí mente o nome dele. E beleza, tem essa ceninha, mas aí o importante é, depois ele vê a MJ com o novo namorado dela. E aí ele fala, puta que pariu. Aí ele sai, começa aquela música triste, ele se jogando no ar e caindo, chorando, e nossa, doeu isso aí. E aí, enfim, ele chega no apartamento dele, começa meio que passar mal, e aí ele vê que ele tá evoluindo de alguma forma, ele tá chegando na fase adulta, né, das aranhas, e ele tá ficando mais forte, só que ao mesmo tempo ele tá perdendo um pouco o controle, tem as teias orgânicas e tal, e ele testa e ele não se dá muito bem com isso. E aí ele testa as teias orgânicas lá, e ele fala, não sei. E aí, enfim, aí tem uma luta contra o Escorpião, que é a menina lá misteriosa, né, que tá controlando a mente lá. E aí ele acaba se descontrolando e taca o Escorpião no carro de polícia lá. Eu falei, puta, nada a ver, policial ali de boa. E aí destrói o carro de polícia e machuca o Escorpião. E uma coisa muito legal desse filme são as cenas de ação. Eu vou provavelmente falar mais disso, ainda mais na cena final lá que, porra, tem duas cenas mais pra frente, na verdade, que são incríveis em questão de luta ali, né? Eu já falei que eu adorei esse filme. E enfim, aí ele vê que tá meio descontrolado e tal, e aí ele tem uma ideia de tentar criar um inibidor ali, que seleciona só as características positivas dos poderes dele e tira essa parte de evolução, né? Nisso ele vai atrás do Bruce Banner, que virou um professor, que ele tá dando aula de boa lá, né, seguindo a vida dele, e aí tem uma cena engraçada lá que os alunos perguntam pra ele as coisas de Hulk, e ele acaba contando ali, mas ele tava de boa. E aí, enfim, o Bruce acaba ajudando ali ele, né, sem saber quem ele era, a montar o inibidor, só que ele fala, ó, como você vai saber qual que é a característica boa e qual que não é? Aí ele fala, aí ele segue, né, mas era meio que o Bruce dando um conselho pra ele, de que, ó, às vezes não sei se é uma boa ideia fazer isso aí não, hein. Enfim, aí ele segue, ele faz o inibidor e no fim dá certo. Tira as características ruins e mantém o poder dele como estava antes. E aí, em certo momento, ele tá na rua, aparece uma pessoa sendo controlada por esse telepata misterioso. E aí começa a falar pra ele, ó, seu apartamento e não sei o que e tal. E ele vê nas câmeras do apartamento uma mulher misteriosa. E aí a telepata acaba, quem é MJ? E não sei o que, eu vou atrás dela. E ele fala, você não vai atrás dela. Aí eles começam uma corrida atrás da MJ, e aí ele fala, não sei o que, e no fim ele consegue prender o cara lá que tava sendo controlado. Ele descobre que é só 10 passos que consegue fazer um pulo de mente para outra mente. E aí ele vai até a MJ e fala, eu preciso te ver, você precisa de ajuda, você tá correndo perigo, você precisa vir comigo agora. Ela, tá bom. E aí eles vão. E eles param num prédio lá e tem uma conversa e tal, e aí ela fala, não, mas a gente era mais coisa, né? Porque o Homem-Aranha, a gente tinha alguma coisa, né? Deixa eu ver quem é você por debaixo da máscara, ele tira a máscara. E aí ela fala, Peter, nossa, eu me lembrei. E aí ela beija ele. E final feliz, o filme acaba aí, pessoal. O filme é isso aí mesmo, é final feliz, ela lembrou. E acaba o filme aí. Depois dessa cena descobre-se que a telepata misteriosa estava controlando a MJ e fala pro Peter, é bom, né, Peter? Aproveita enquanto você pode. E aí o Peter fala, você não tá fazendo isso, é crueldade, realmente, gente, é muita crueldade ali, eu fiquei com dó do Peter, fiquei mal essa hora, fiquei mal de verdade. E aí ela começa a ir pra trás assim e se joga, tentando se matar, e aí o Peter vai lá e pula, e essa cena a gente já conhece. Aí ele vê a menina misteriosa indo num carro lá e tal, e aí ele, depois disso, ele vê essa menina e beleza. E depois ele foge pro covil do Justiceiro,
que é num lugar lá e tal, e aí eles encontram com o Justiceiro e bate aquela resenha legal, e aí eles ficam nessa resenha, e o Peter conversando com a MJ, e eu, nossa, que bacana, gente, que fofinho esse momento. Aí é legal ver também nessa hora essa relação do Peter com o Frank, né, de uma broderagem ali, mas também esse meio gato e rato, né? Eu achei interessante isso aí. E aí teve aquele momento do Staten Island, que a gente não sabe o que aconteceu, né? Pode ter acontecido tantas coisas nesse momento. Mas enfim, a MJ acaba ficando segura lá, e ela ajuda o Peter a resolver o inibidor, porque o inibidor estava com problema, mas ela dá um jeito lá e resolve o inibidor. Aí ele vai atrás da menina misteriosa, telepata misteriosa, que ele descobre nessa hora, na verdade, que o nome dela é Jean Grey. Revelação. Enfim, ele vai atrás da Jean Grey até o prédio da controle de danos, que ela tá procurando o tal do VMAX. E aí ele vai até lá, no prédio, e lá no prédio tá os caras da controle de danos trancados dentro do cofre, né? E aí ela tá tentando entrar, só que ela tá usando ninguém mais, ninguém menos que o Professor Hulk, nesse momento o Professor Hulk, pra invadir o cofre. E aí tá socando lá e tal, só que aí o Homem-Aranha chega, e aí ela meio que larga o Hulk, eu não lembro se... Mas enfim, aí o Hulk fica raivoso e começa a atacar o Peter. Cena foda. Cena muito foda. E aí, enfim, aí essa luta dos dois aí, o Peter, não, Professor Banner, sou eu. E aí o Justiceiro aparece e começa a dar tiro no Hulk, como se fosse resolver alguma merda. Mas é o Frank, e ele é muito foda, e ele dá tiro no Hulk. Porra! E aí ele tá lá, o Homem-Aranha e puxa ele, e o Frank e o Hulk. Cara, que cena do caralho. Eu nunca pensei que eu ia ver o Homem-Aranha, o Hulk e o Justiceiro numa cena lutando pra caralho, mano. Nossa, que incrível. Enfim, e aí no fim o Peter tá tentando, começa a enfrentar o Hulk lá, e o Hulk dá porrada nele, e eles meio que distraem o Hulk um tempo e foge e começa a discutir os dois, e aí ele fala, ó, então você vai atrás dela e eu luto com o Hulk. Aí o Justiceiro, tá bom, vou atrás dela. Aí, porque tá com medo do Hulk. E aí, enfim, aí ele falou, ó, fica longe dela, hein, cuidado. E aí o Peter começa a lutar com o Hulk, o Justiceiro vai atrás dela e é controlado por ela. Olha que coisa. Aí o Justiceiro começa a pegar uma bomba lá pra abrir o cofre, beleza. E o Peter tá lutando com o Hulk, e cena foda, e teia, e soco, e pedra, e explosão, e parede saindo, e eles lutam pra fora do prédio, e puta que pariu, que cena do caralho. E aí ele soltando teia lá, no fim o Hulk ele meio que dá uma acalmada, ele fala... E aí resolve, e aí o Hulk se joga do prédio e cai lá no chão e boa. Final feliz. Enfim, aí o Frank, controlado pela Jean Grey, ele abre o cofre e tá lá o pessoal lá dentro. E aí ela controlando o Frank, meio que vai dar tiro no cara lá, só que daí o Peter chega e boa e coloca o inibidor nela. E ela fala baixinho assim, ó, Sarah. E aí ele fica, Sarah? Aí ela é levada pela controle de danos. E ele conversa com o dono lá, com o chefão, e fala, ela falou do matar de Sarah aí, que é isso aí? Aí fala, não, tava pensando coisa aí, eu tava pensando lá. Enfim, nessa hora eu falei, puta que pariu, olha que coisa, a organização que controlava seres poderosos era vilã no final. Eu já tinha sacado o Homem-Aranha, não, ele é meio lerdão, né, coisa de roteiro, chama. Aí o Homem-Aranha ele volta pro covil do Justiceiro, e tá a MJ com a carta que ele tinha escrito pra ela, né, quem acompanhou aí, ele tinha escrito pra ela uma carta falando pra ela se lembrar dele e tudo mais, e falando que eles eram namorados e tal. E aí ela fala, eu queria ver pelo menos seu rosto, né? Aí ele tira a máscara meio chorando assim, e nossa, essa cena caiu uma lagrimazinha, não vou mentir. Mas enfim, e aí ele fala, o Peter vira pra ela e fala, eu te amo. E ela fala, eu não te amo, eu nem te conheço. E aí, puta que pariu, que merda, hein? Sensação de bosta, hein, Peter? Porra. E aí ainda ele tem que levar ela de teia. O climão que ficou nessa teia, na volta pra casa, puta que pariu. Enfim, aí ele leva ela pra casa e tal, e aí ela convida ele pra entrar. Lá no fundo, ela lembra. E aí ele, né, vai lá e o Ned... O Homem-Aranha!
E aí eles começam a brincar de Lego e conversar, e ela desenha, e pá, e final feliz. Final feliz. Ia acabar aí, né? Final feliz. E aí a MJ em algum momento, e aí ele conta pra ela, pra MJ, que ele beijou ela enquanto a outra tava controlando. E aí ela fala, obrigado por falar, mas eu não lembro de nada. Aí o Peter falou, ué, como assim você não lembra de nada? Aí ele, puta que pariu, aí ele foi atrás da Jean Grey, porque ele se tocou que o vilão era a organização do mal, ou melhor, a organização que controlava vilões, era do mal, né? E aí corta, aí dessa parte do filme pra frente, não é mais o filme do Homem-Aranha, né? Tem uma ou duas cenas ali que é do Homem-Aranha, mas eu tive essa sensação de que o filme virou o filme da Jean Grey daí pra frente. E aí mostra ela presa numa sala lá. Na verdade, acho que não, minto. Teve uma cena dela lembrando da Sarah e a Sarah sendo levada pelos caras. Sarah da irmã dela. E aí ela pergunta, o que vocês fizeram com a Sarah? O que aconteceu com ela, minha irmã? O que aconteceu? E aí, minha irmã, cara? E aí ela pergunta, o que é VMAX? O que é VMAX? O que é VMAX, por favor? Aí eles começam a tacar umas rajadas nela lá, fazer uns piripaques na cabeça dela. Ela... Tava escrito Vent Max no ar-condicionado em cima dela. E ela fala, nossa, foi a última coisa que minha irmã viu. E ela fica puta e lança um feitiço em todo mundo lá e para. Quase metade de Nova York faz uma redoma de telepatia, assim. E aí o Homem-Aranha tá indo lá e ele vai pra controle de danos, invade o controle de danos. E aí ele invade a prisão e encontra o Tentáculo lá, que é os Ninja Vermelhos, né? Que apareceu no Demolidor lá, pessoal. Quem não tava sabendo. Ele enfrentou esses caras na segunda temporada. Não do Born Again, a outra. E meio... No começo lá, a hora que aparece o Tentáculo e meio que fala, não, gente, eles são só uns adolescentes aí, só os caras aí, não tem... Eu falei, mano, o que? Não é isso o Tentáculo. Ele invade o hospital e mata a gente. Enfim. Aí o Tentáculo tá sendo controlado pela Jean Grey e tem uns soldados também atirando no Peter. Aí ele luta lá. Nossa, essa cena é muito foda. Ele tá lutando com eles e pá e tal. E aí em algum momento ele tira o inibidor. E aí a Jean Grey tá falando com ele e fala assim, você é o Peter Parker ou você é o Homem-Aranha? Eu sou os dois. Caralho. Puta que pariu. Ai, que cena do caralho. Eu falei, nossa, eu fiquei todo arrepiado essa hora. Eu sou os dois. E ele... E aí... Aí ele faz o jutsu. Enfim. Aí ele acaba entrando na sala lá e ele vê ela tá com uns cacos de vidro apontando pro cara. E aí ele fala, não, entra na minha mente aí, vamos resolver, vamos conversar. E aí ela entra e meio que tem o conselho da Tia May, que era pra ele lá, e acaba dando pra ela o conselho. E aí ele vai lá, e eu achei muito fofa a relação deles, assim, no contexto da relação mesmo. Mas eu também achei meio nada a ver, porque, tipo, pô, o Homem-Aranha, Jean Grey, entendeu? Eu tava muito com o pensamento da Jean Grey dos quadrinhos, né? Que eu tinha assistido o X-Men 97, tô assistindo aí. E eu falei, mano, o Homem-Aranha, Jean Grey, tipo, eles não têm essa relação, assim. E aí eu achei meio estranho, mas ao mesmo tempo, tipo, legal. O Homem-Aranha sendo mentor pra alguém aí, ajudando a menina, né, a superar os fantasmas dela. E ela fala, não, mas eu tô sozinha. Aí ele fala, você tem a mim. Oh, final feliz. Acaba aí o filme. Final feliz. E aí eles meio que saem lá, só que tem um detalhe. O Justiceiro tava lá fora, muito longe, com uma sniper preparado pra matar a Jean Grey. E aí ele atira e o Peter entra na frente e e aí ele cai no chão. E só que ele fala, não, eu tô bem. Só. Ele cai e sai sangue pra caralho. Faz uma poça de sangue enorme. Aí corta pro Justiceiro levando ele pro hospital, fazendo aquela referência à cena do Guerra Civil lá, com o Justiceiro segurando ele. Eu achei do caralho. E aí corta no fim pros dois na cena do hospital lá, e aí o Justiceiro falando, você é exatamente como eu pensei que você era, e que legal, felicidade e tal. E aí descobre que a Jean Grey tava
manipulando a mente do Peter pra tentar deixar ele vivo lá. Eu não entendi como funciona, mas foda-se, super-herói. Poder e tiro. E aí tem essa cena fofa dos dois, e ele fala que o Frank tá chorando, e o Frank é top personagem, assim, e o Homem-Aranha, né? Não tem o que falar. E ver os dois juntos, assim, interagindo, ainda mais sabendo que o Tom Holland e o John Byrne, eles são muito amigos fora, então é legal, dá um sentimento bom de assistir esses dois interagindo. E aí no fim tem aquela cena do Justiceiro fazendo graça com a máscara do Homem-Aranha, e ele saindo lá e vendo os fãs dele, né? E o garotinho dá oi pra ele ali. Eu acho que esse garotinho era a Jean Grey, sendo controlando, né? E aí a Jean Grey meio que vai embora, de ônibus lá e tal, e o Homem-Aranha feliz, e final feliz, de novo, né? Só que é final feliz mesmo, né? Teve um final feliz esse filme, um final bacana. Aí ele encontra o Ned num negócio lá, na loja, num restaurante, sei lá porra. E aí ele vai lá, eu sou o Peter. Peter! Aí ele lembra. Não faz o menor sentido essa porra, mas tudo bem, né? Feitiço, feitiçaria, mágico, super-herói, tiro, poder. E aí, acabou o filme aí, final feliz. Dessa vez sim. E cara, teve esses momentos do filme aí, mas você tem que ligar a descrença, é filme de super-herói, né, cara? Não tem muito o que fazer. Eu sou muito esse cara que eu prefiro ignorar essas pontas soltas, né? Mas ao mesmo tempo, às vezes, tem algumas que não dá pra ignorar. Mas é legal às vezes pensar, por exemplo, né, os Vingadores lá, que não tiveram consequência por ter viajado no tempo, né? Meio que é explicado, mas não é também. Então tem essas nuances aí, né? Não sei se nuances é a palavra certa, então a gente liga a descrença, né? E cara, o filme é muito bonito visualmente, é muito emocionante. É um dos melhores filmes do Homem-Aranha, mas não é melhor que Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire. Aquilo é Homem-Aranha. Mas enfim, né, entrou em discussão para ver se esse era realmente o melhor Homem-Aranha, e isso é legal. É legal saber que eles estão tentando de verdade fazer um filme legal do Homem-Aranha. E realmente é um puta filme do Homem-Aranha, é um puta filme da Marvel e é um puta filme em si, entendeu? E isso é muito bom, isso é muito legal, é muito gostoso ver que o cinema tá voltando, tanto o cinema de super-heróis quanto o cinema no geral, né? Esse ano a gente teve Obsessão, teve Odisseia, teve Devoradores de Estrelas também, que, porra, só filmaço, né? E é muito bom ver isso, saber que tá tudo de volta. E vamos ver, né, o Vingadores Doomsday. Aí, Vingadores Destino, eu me recuso a chamar de Vingadores Doutor Destino. Não dá, galera, vai ter que mudar isso aí. Mas enfim, a cena pós-crédito lá, né, eu acredito que vai ter um outro Homem-Aranha. Não sei se em Doomsday, mas provavelmente em Guerras Secretas vai aparecer um aí. E eu vou trazendo vídeo aí, conforme, né? Eu sou meio nerdola, meio nerd, então eu gosto de falar dessas coisas, então eu vou falar, foda-se. Mas enfim,